vamos lá, ó. Então, estamos gravando. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação de todos. Meu nome é Thiago Campos, eu sou convidado do Gustavo Conde. Manda, Gustavo! E aí? Isso aí, gente. Bom, achei bem importante, né, trazer o Thiago aqui para poder, assim, um cara que entende muito de um assunto que eu falo muito, que é a água. Eu falo muito da importância da água, não só da água, mas da água boa, que para mim foi uma virada de chave. Não adianta, eu falo muito da mente magra, do emagrecimento saudável, da longevidade ativa, e as pessoas às vezes têm um conceito errado de que eu vou beber muita água, né? E nem sempre a água que você está tomando, ela está te fazendo bem. E além disso, né, entrando mais até um pouquinho no quesito da mente magra, os horários de como você toma essa água faz toda a diferença. Então, é um assunto que eu gosto bastante. Eu tenho muito a aprender, assim como eu tenho muito a aprender em todos os outros assuntos. Eu sou um estudioso fervoroso, né, sobre a água. E desde que eu comecei com a ideia da mente magra, foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais sobre a água, foi entender que nosso organismo, né, a gente troca de água, a água do nosso organismo é trocada a cada 2 semanas. Nós somos 70 e poucos por cento, talvez o Thiago saiba o número preciso, acho que é 70, 72% formados de água, então somos basicamente aí um aquário ambulante. E eu sempre falo isso, se a gente é formado de 70% de água, eu acho que a nossa preocupação no que a gente coloca dentro do corpo deveria ser 70% relacionado à qualidade da água que a gente ingere, né? Até recentemente, para as meninas que estão comigo no grupo da mentoria, eu fiz um vídeo aqui mostrando o meu setup da água aqui, que eu sou meio... Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu sou meio psico da água, porque eu tenho um filtro de parede que eu tiro a água de lá, coloco num filtro de barro com filtragem tripla, né, com prata coloidal, carvão aditivado, e ainda assim, ainda tenho 2 dimes no recipiente de baixo. E as meninas da mentoria aqui sabem que sempre quando o assunto é água e tal, eu sempre pego minha garrafinha e falo, tá o Jimmy aqui, não sei o quê. Elas podem até comprovar, porque eu acho que quando o produto é bom, a gente tem por obrigação de espalhar essa notícia. Tanto quanto saúde, como o Thiago também é baterista, então vários produtos de bateria que eu usei, eu falei, não, isso aqui é muito bom, as pessoas precisam saber disso. Eu acho que faz parte da nossa conduta de ética espalhar o que é bom e explicar o porquê que algumas coisas são ruins e porquê aquilo ali não deveria estar lá. Então, se a gente tem esse conhecimento, eu acho que é parte da nossa conduta de ética poder disseminar e poder explicar aos outros. Por isso que é muito importante essa colaboração aqui com o Thiago. Ele vai falar um pouquinho mais da água em si, vai falar do time, vai falar dos benefícios da água. E o mais legal é que a gente vai poder fazer um teste aí ao vivo para mostrar a importância que é da gente consumir uma água alcalina. Então, até passo a bola para o Thiago agora, só para ele explicar um pouquinho o que é a água alcalina, qual a importância, né, do antioxidante, como é que isso combate os radicais livres e tudo mais. Aí a gente fica nesse ping-pong, aí a gente bate um papo legal e, porém, rápido. Isso. Obrigado. Obrigado, Gustavo Conde. É um prazer estar aqui. Eu escrevi esse livro aqui, ó, e esse livro é fruto de 120 artigos científicos traduzidos por volta do mundo, porque aqui no Brasil não tinha nenhum conteúdo sobre esse assunto tão importante, tá? Então, esse livro, o Dr. Lair Ribeiro me ligou me parabenizando pelo conteúdo do livro, tá? Então, eu sou autodidata nesse assunto, eu me tornei especialista de águas por conta dessa minha pesquisa. Aí, depois que eu escrevi o livro, eu falei, bom, então o que eu faço agora? Porque pouca gente gosta de ler livro, então agora eu preciso popularizar o conceito da água medicinal no Brasil, porque não é só
Não é só gente rica que merece ter água boa em casa. Todo mundo tem que ter água boa em casa. Então, a minha ideia é disseminar através de alguma coisa que seja fácil, prática, leve, funcional, que você use o dia a dia, no dia a dia. Né? Então, eu vou falar um pouco sobre as características de uma água boa. Uma água boa, ela tem basicamente 5 características importantes. Uma água boa de qualidade, ela tem que ser pH entre 8 e 9,5, pH alcalino, tá? Já vou falar o que é pH. Uma água boa, ela é antioxidante. A água, pasmem, ok? É uma novidade isso para a maioria das pessoas, pode ser que alguém saiba, mas a água que nós bebemos, ela pode ser antioxidante, ela pode combater o excesso de radicais livres e pode retardar o envelhecimento de nossas células, tá? Então ela pode ser antioxidante. Uma água boa, ela precisa ser leve, ou seja, ela precisa ser, ela precisa chegar até as células de forma rápida para hidratar as células, porque é dentro das células que tudo acontece. Tudo no nosso corpo é formado por células, sejam elas células de um órgão do fígado, ou seja ela uma célula da pele, seja ela célula de qualquer parte do nosso corpo, todo o nosso corpo é formado por células, e dentro das células é que as coisas acontecem, tá? Depois disso, a água tem que ter boa condutividade elétrica. Por quê? Porque a boa condutividade elétrica, ela permite que os pulsos, por exemplo, elétricos que saem do nosso cérebro para dar comando para algum nervo, para mexer meus dedos, como eu estou fazendo aqui agora, ou falando, ou pensando, a água viaja através da presença de sais minerais na água. E esses sais minerais é que dá a condutividade elétrica dos pulsos elétricos que saem do cérebro para dar o comando para os nervos, para passar pelos nervos e fazer os nossos movimentos. E, obviamente, uma água boa, ela é pura. Ela é pura, potável, certo? Ela é livre de impurezas, tá bom? Então, basicamente, são esses os 5 pontos que devem ser analisados uma água para classificá-la boa. Então, em primeira instância, uma água pura já é importante. Então, você beber uma água pura já 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 mostra que você vai estar menos suscetível a doenças, ok? Depois dela ser pura, se ela for alcalina, é um ótimo indicativo. O que é alcalino? pH. O que significa a sigla pH? pH significa potencial hidrogeniônico. É a quantidade de hidrogênio que você tem nessa água. A água ela é composta por H2O, 2 moléculas de oxigênio e uma de hidrogênio, certo? Então, quando você tem uma riqueza de hidrogênio nessa água, e esse hidrogênio ele é uma hidroxila, eu vou entrar um pouco em química, um pouco complicado, mas o que eu quero dizer é que quando você tem uma riqueza de íons de hidrogênio, você tem um pH elevado, um pH alcalino, acima de 7. O pH vai de 0 a 14. De 0 a 6 é um pH ácido. 7 é um pH neutro. E de 7 até 14 é um pH alcalino. A água boa, ela fica entre o pH 8 e 9,5. Tá? Essa é o teor de alcalinidade que o nosso corpo precisa. Então, o pH também, a água boa, ela é rica em sais minerais alcalinos. Ou seja, uma água boa ela é rica em cálcio, ela é rica em sódio, ela é rica em potássio, ela é rica em outros elementos que tornam essa água alcalina, tá bom? E aí depois, se essa água, além de pura e alcalina, ela é mais leve, por exemplo, significa o seguinte, que a hora que você bebe essa água vai muito rápido para as células, porque ela é muito leve.
A leveza dela é porque as moléculas de água, elas estão mais espalhadas, vamos dizer assim. Então, é uma água que ela é microcluster, que a gente chama, que é uma água mais leve. Ela, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático. Vamos supor que uma molécula de água está formada por um cacho de uva seja uma molécula de água, tá? Então, esse cacho de uva tem várias uvas representando um cluster dessa molécula grande. Então, essa molécula grande, ela não vai entrar na boca de uma garrafa, tá? Então, quanto mais pesada essa água for, mais moléculas juntas ela tem. Quando essas moléculas se separam, ou seja, à medida que você destaca uma uva desse cacho de uva e passa para dentro da garrafa, quer dizer que ela ficou mais fácil. Essa molécula entrou dentro da garrafa, então isso quer dizer que a água é mais leve, vamos dizer assim. Fazendo um paralelo, tá bom? Não sei se deu para entender, mas quanto mais pesada a água, quanto mais moléculas de oxigênio e quanto mais moléculas de água juntas, mais pesada ela fica e mais difícil dela penetrar dentro das células. Quando essa água é mais leve, quer dizer que as moléculas de água estão espalhadas, estão soltas, ou seja, ela tem uma tensão superficial menor e ela entra dentro das células, que são microfurinhos que as células têm para absorver essa água, ela consegue entrar dentro dessa célula e fazer com que essa célula funcione bem. Dentro das células, tem até células... um parênteses que eu posso colocar aqui para o pessoal anotar, que tem um trabalho do Dr. Masaru Emoto sobre a água, justamente nessa questão que o Thiago está falando, justamente como tudo é dependente da água entrar dentro das células, né? E até mesmo porque o nosso cérebro é composto 60 e poucos % de água também. 89% de água, né? O cérebro. Sim. O Masaru Emoto... Diga lá. Não, porque se as células não forem nutridas de água, é o que eu falo, né? Dentro do cérebro, dentro do nosso corpo todo, vai acabar existindo uma briga, um conflito. É a mesma coisa você dar 2 pratos de comida para 10 pessoas. Vai haver uma briga. É melhor você pegar 10 pratos de comida e dar para 2 pessoas. Suprir as pessoas de boa comida, boa água, no caso, né? Mas exatamente. Tem esse trabalho fantástico do Masaru Emoto. Foi excelente você falar do Masaru Emoto e eu vou aproveitar o gancho. Bom, primeiro, eu não sei se eu confirmei, mas sim, nosso corpo é formado entre 60% e 70% de água. Quanto mais jovens nós somos, mais água nós temos. Quanto mais maduros nós somos, menos água nós temos. Então, quanto mais, à medida que a gente passa para a terceira idade, a gente tem entre uma média de 60% a 65% de água presente no nosso corpo. Quando a gente é mais novinho, a gente tem mais água, tá? Então, até por isso, só puxando o que me veio agora, é por isso que a maioria das pessoas mais experientes sente menos sede, porque tem menos presença de água no organismo. Então, precisa se lembrar de beber água, mesmo estando sem sede, tá bom? Então, voltando, Masaru Emoto, ele tira fotos de algumas moléculas de água e você pode ver que naqueles detalhes das fotos sempre são figuras hexagonais. Por quê? Porque a água mais leve que você pode ter na face da Terra, ela forma um hexágono. É um hexágono de 6 moléculas de água juntas. As pontes de hidrogênio formam um hexágono, ok? Então, a água leve, ela é desse jeito, ela é formada por no máximo 6 moléculas de água. Quando essas moléculas elas se juntam muito, elas ficam muito concentradas e elas ficam pesadas. E aí vem aquela questão de, às vezes você vê, alguém já viu, por exemplo, um inseto pousado na lâmina de água? Isso significa que aquela tensão superficial daquela água está sendo suficiente para manter o inseto ali em cima, tá bom? Então, aquela água, ela é
vamos dizer assim, vamos dizer que ela é mais pesada. Então, ao invés do inseto penetrar na água, não, ele fica por cima, ali na lâmina da água. Isso quer dizer uma água mais pesada, tá? Quando a água é mais leve, você absorve ela mais facilmente. E é um segredo, porque a água leve é o que realmente hidrata. Bom, passando para o próximo ponto, para não perder o tempo da história. Depois que uma água é pura, alcalina e leve, que já é muita coisa, é muito bom isso, tá? Você tem a questão da condutividade elétrica. Quando você tem a condutividade elétrica, você tem uma água rica em sais minerais. Por quê? Porque uma água rica em sais minerais, ela vai ajudar na questão do nosso corpo, principalmente em termos dos pulsos elétricos que saem do nosso cérebro e dão comando para nosso organismo fazer determinadas ações. Algumas ações que são metabólicas a gente não percebe. Por exemplo, a gente não fica percebendo o nosso coração batendo, ou a gente não fica percebendo o compasso da nossa respiração. Às vezes, sim, quando a gente está ofegante, mas quando a gente está conversando aqui, a gente não fica prestando atenção nisso. Então, mesmo os processos metabólicos, que são aqueles que mantêm nosso corpo vivo, acontecem sem nós percebermos. Então, tanto esses como outros, que é a movimentação dos órgãos, das mãos, enfim, raciocínio, concentração e tudo mais, isso tudo acontece através de pulsos elétricos que o cérebro envia para o nosso corpo, são comandos. E esses comandos, eles viajam através dos nossos nervos mais facilmente quando uma água tem boa condutividade, porque esses pulsos elétricos, eles se conduzem através dos sais minerais. Tá? Então, uma água destilada, por exemplo, é uma água morta. E uma água destilada que não tem sais minerais é uma água que não é boa para nós. Então, a condutividade elétrica da água é extremamente importante para o nosso organismo. Tá? Essa é a quarta propriedade. A quinta propriedade é a questão do ser antioxidante. O antioxidante e o oxidante. O oxidante já está falando. O oxidante é o que acontece quando você mergulha, quando você tem o ferro enferrujando, tá? Então, a água está oxidando o ferro, tá bom? Então, está enferrujando o ferro, então ela está oxidando. Isso acontece conosco internamente. Uma água oxidante, ela enferruja a gente, de certa forma. Falando da forma mais simples possível, tá? E uma água antioxidante, ela vai o quê? Ela vai doar, na verdade, ela vai preservar os nossos órgãos para que eles não sejam oxidados por essa água que entrou dentro do nosso organismo. Então, quando uma água é oxidante, ela vai lá e oxida internamente o nosso corpo. Quando uma água é antioxidante, ela doa elétrons para esse corpo e, ao invés de oxidar internamente o nosso corpo, ela preserva o nosso corpo. Então, a questão do antioxidante é isso. O antioxidante, ele combate o excesso de radicais livres. Os radicais livres são moléculas de oxigênio desestabilizadas, que perderam um elétron na sua última camada. Então, essas moléculas de oxigênio desestabilizadas, que são o oxigênio ativo, eles são produzidos aonde? Eles são produzidos dentro da mitocôndria, tá? E ele é o quê? Ele é um resultado que as mitocôndrias fazem da reação de transformar o alimento, o nutriente, em energia. A mitocôndria, quando ela transforma o alimento em energia, o resíduo dessa reação é um radical livre, é um oxigênio ativo, é um radical livre. E, normalmente, o nosso corpo produz radicais livres. Por quê? Porque ele faz parte do batalhão de defesa do nosso corpo. Quando tem algum corpo estranho dentro do nosso organismo, esse corpo estranho é primeiramente combatido pelo exército de radicais livres, porque eles são extremamente oxidantes e eles atacam vírus, bactérias ou qualquer tipo de corpo estranho que entre no nosso organismo. Tá? Então, é assim,
os radicais livres são um exército de proteção do nosso organismo, tá? Só que existem corpos estranhos que nós não consideramos corpos estranhos. Quais são eles? Não são bactérias, não são vírus, porque esses são os normalmente que a gente entende ser corpo estranho. Mas, por exemplo, conservantes. Alimentos industrializados normalmente possuem conservantes, possuem acidulantes, possuem elementos químicos que fingem ou que imitam o sabor de alguma coisa natural. Todo tipo de alimento processado ou industrializado possui conservantes. Esses conservantes são corpos estranhos para o nosso organismo. Então, sem querer, a gente ingere todos os dias alguma coisa industrializada que faz com que o nosso organismo produza um pouco mais de radicais livres para combater esse corpo estranho que entrou no nosso organismo. Só que é uma coisa que passa desapercebido e não gera nenhum tipo de dor, né? Que então a gente a gente acostuma, a gente não percebe. Só que essa questão, quando ela se acumula e ao longo dos anos, quanto mais envelhecido nós estamos, mais suscetíveis nós estamos, quanto mais velho, quanto mais antigo, quanto mais maduro, eu não quero ofender ninguém aqui, mas quanto mais maduro nós somos, nós temos maiores dificuldades em nos regenerar, vamos dizer assim, de certa forma, falando a nível celular, tá? Então, quando os radicais livres atacam células de uma criança, essa criança é novinha, ela está se regenerando o tempo todo, está tudo zero bala. Quando somos nós mais velhos, já não tem mais aquela performance. Então, já dá uma quebrada. Quando existe as pessoas mais de terceira idade, é mais difícil ainda. Então, os radicais livres, à medida que nós vamos envelhecendo, eles ficam mais letais, vamos dizer assim, eles ficam mais complicados, eles complicam mais a nossa vida. Então, quando você tem uma água antioxidante que combate esse excesso de radicais livres, é ótimo, porque você está bebendo água e já que nós somos, em média, 70% água, e ela é antioxidante, ela está ajudando a equilibrar esse desequilíbrio em relação aos radicais livres. Tá bom? Então, basicamente, são essas 5 propriedades que a água é capaz de ter, e isso, quando eu comecei a descobrir, eu juro para vocês, eu fiquei um mês enfurnado dentro do meu escritório, que é um chalé que eu tenho aqui atrás da minha casa. Eu quase não comia direito, porque eu fiquei tão maravilhado com esse assunto que eu não lembrava nem de dormir. Eu estava, assim, eu fiquei tão, sabe? Eu não imaginava que a água, que quando eu era moleque, que eu andava descalço, brincava de pular nas casas para esconde-esconde e bebia água de torneira, eu nunca imaginei que a água fosse tão importante para o nosso organismo. E é extremamente importante, e normalmente os povos mais, vamos dizer assim, mais desenvolvidos, por exemplo, o Japão, na Europa, ou mesmo civilizações mais antigas, como Atlântida, e dentre outras civilizações, eles dão e davam importância para esse elemento muito seriamente. Eles tratavam isso como uma questão muito séria, porque eles sabem que isso ajuda no dia a dia a nos preservar. E quanto mais nós nos preservamos, mais longevidade nós temos, mais vitalidade o nosso corpo tem e menos a gente sofre de dores e de problemas. Então, por exemplo, uma água dessas com essas propriedades é assim, muito facilmente, ela não é um remédio, ela não vai curar você amanhã se você começar a tomar hoje. É um processo que acontece ao longo do tempo, é orgânico. Então, por exemplo, depois de um ano bebendo uma água boa todos os dias, por exemplo, se você tem essa facilidade, se você tem esse privilégio de ter uma água com essas propriedades em casa,
Você, depois de 1 ano, 6 meses, que o seu organismo antes não conhecia uma água boa e começa a conhecer uma água boa, sendo que nós trocamos toda a nossa água do nosso organismo a cada 15 dias, então vai trocando a água, vai trocando a água, vai trocando a água. À medida que vai passando 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, ele vai acostumando com uma água boa e aí as coisas vão se estabilizando. Então, processos metabólicos ou distúrbios metabólicos, como, por exemplo, excesso de açúcar no sangue, excesso de gordura em fígado, excesso de gordura no sangue, talvez um desbalanço na pressão arterial, essas coisas aos poucos vão se equalizando, vão se equilibrando novamente, porque você está fazendo com que os seus órgãos estejam imersos numa água que colabora para o bom funcionamento do nosso organismo. E isso é maravilhoso. É muito difícil alguém daqui dessa sala não ter ido em Serra Negra ou em alguma termas de algum lugar e não ter sentido o bem-estar que é você estar naquelas piscinas naturais ou você beber uma água que é especial. Enfim, essas coisas todo mundo sabe, mas ninguém fala na mídia ou, enfim, não se fala tanto. Está se falando mais agora e eu fico muito feliz em saber disso, mas água é vida e beber água boa é praticar uma atitude saudável. Praticar atitude saudável não é só fazer exercício físico, não é só comer salada, mas beber água boa também todos os dias. Tá bom? Então é assim, o que você acha, Gu, de eu fazer alguma demonstração para mostrar para as pessoas o que são essas propriedades, porque uma água ela é transparente. Como é que você vai, né, ver, né, isso? É impossível você ver essas 5 propriedades só de você olhar para o copo, assim, né? Você precisa de equipamentos, precisa de certos indicadores para você saber do que a gente está falando. Então, eu gostaria de poder fazer agora alguma demonstração. O que você acha, Gus? O Gus está mudo, peraí. Gus, Agora foi? Agora foi. Ah, legal. Vamos nessa, vamos fazer essa demonstração. E muito legal você ter mencionado a questão dos industrializados, dos embutidos, dos corantes, porque quem está aqui, eu não estou vendo a lista toda de pessoas que estão aqui, mas para quem está dentro do grupo da mentoria, essa é uma tecla que eu bato muito, muito cuidado com os industrializados, até porque lá dentro eu ensino eles a ler rótulos, né? Eu falo do processo todo, e na maioria das vezes vão ser nomes que as pessoas nem sabem, têm dificuldades em ler, né? Então, é muito difícil de você edulcorantes, os conservantes, tudo isso aí. Inclusive, até dentro da mentoria, tem uma das ferramentas que eu falo, olha, durante um dia na semana, você tira tudo que for industrializado. Você não pode comer nada que tenha lista de ingredientes. E essa é uma das estratégias que a gente usa. Mas foi muito legal você ter tocado nesse assunto aí, explicou por uma outra perspectiva. Muito bacana. Legal. E corpo estranho também não é só conservante, tá? Por exemplo, um conservante que está em todo tipo de alimento, inclusive no pão até, sorbato de potássio. Esse é um conservante que está em todo lugar e às vezes não tem como você fugir. Se você não tem um padeiro que faz um pão ali com fermentação natural, lenta, você vai ter que comprar esse pão em algum lugar e fatalmente ele é industrializado e vai ter sorbato de potássio. O problema é você comer não só o pão que tem sorbato de potássio, mas comer um salame que tem o sorbato de potássio ou comer qualquer outro e vai acumulando. A hora que você viu, você durante o dia ingeriu todos os alimentos que você ingeriu, tinha algum tipo de conservante. Esse é o grande problema. E não é só isso. O que é corpo estranho para o nosso organismo? Tabagismo é corpo estranho para o nosso organismo. E são mais de quantas? 5 milhões de substâncias tóxicas que tem num tubo de cigarro. Álcool também,
né? Mas, pô, pelo amor de Deus, uma cervejinha de vez em quando não vai tomar? Lógico que vai. Tomar um cálice de vinho, que é extremamente bom para o organismo, para o coração, por que não? O excesso é que é o problema, né? Entre o remédio e o veneno, é a dose que manda entre um e outro. Então, Exatamente. é a questão da quantidade, né? Eu sempre falo, quem está na mentoria sempre sabe que eu sempre falo essa frase. A grande questão da coisa é sempre o caminho do meio, né? Nunca nem 8, nem 80. Sempre o caminho do meio, na maioria das vezes, resolve. Às vezes você tem que ir mais para um lado para ajustar as coisas ali. Se você está muito nessa onda de industrializados, de conservantes, de refrigerantes, de leite, de um monte de coisa ruim, você sai um pouquinho ali, mas depois que você estabilizar, não é que você... Eu falo isso direto na mentoria também, sobre a comida, né? Não é que você precisa deixar de comer tal coisa, mas é saber quando comer, quanto comer e como comer. Essa é a verdadeira chave. Exatamente. Então, ó, eu vou fazer Vamos uma lá. demonstração aqui. Eu vou fazer 2 demonstrações apenas das 5 propriedades, tá? Então, eu vou mostrar o que é uma água alcalina, tá bom? Tá todo mundo me vendo aí? Beleza? Sim? Faz um joinha aí, beleza? Tá. Então, eu Show. vou fazer uma demonstração com alguns tipos de águas para vocês verem a diferença. E vou fazer também uma outra demonstração sobre o que é uma água oxidante e antioxidante, tá bom? Então, ó, nessa tabela aqui, ó, você tem as cores e o pH que eu vou mostrar aqui na demonstração vai ser classificado através dessas cores. Eu vou colocar um reagente que, dependendo do pH daquele líquido, ele vai ficar ou laranja, ou verde, ou azulado, ou roxo. Tá bom? Então, à medida que você tem água mais alcalina, elas ficam nessa região aqui, ó, entre azulado e roxo. À medida que você tem uma água neutra, pH 7, ela fica verde. E à medida que a água fica mais ácida, pH ácido, fica entre amarelo, laranja e mais avermelhado. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um pouco da água da minha torneira aqui agora, só um minuto. Tá. Peguei a água da torneira. Esse aqui é o reagente que eu vou usar, tá bom? Essa é uma água que se compra em qualquer comércio, ok? E aqui está uma água um pouco melhor. Então vamos lá. Essa garrafa ela está lacrada. Eu vou abrir ela agora para evitar. Então vou derrubar aqui, ó. Ok. E essa aqui também. Vou derrubar aqui. Então, ó, vou colocar aqui o reagente nessa água primeira. Vou dar uma mexidinha. Tá. A água daqui de casa, opa, ó, ela está esverdeada. Dá para ver, não? Tá. Tá. Ela está aqui entre pH 7, 7,5, tá bom? Ok? Todo mundo viu? Quer que eu mostre de novo? Não. Tá. Agora, essa água aqui, ó. Vamos ver quanto que ela tem de pH. Essa água, o verde dela tá mais clarinho, ó. Em comparação com essa daqui, ó. Dá para ver a diferença? É notável. É notável. Dá para ver? Essa daqui é a da garrafa. Essa daqui é a da torneira. Tá? Então, por incrível que pareça, a água da minha torneira,
A água da minha torneira é melhor do que a água dessa garrafa aqui. E agora eu vou pôr nessa daqui. Então, essa água, segundo essa paleta de cores, ela está entre 8 e 9,5. Ok? pH Ok. alcalino. Então, se você for comparar as três, dá para ver aí, pessoal? Dá? Então, ó, aqui você tem uma água pH alcalino, aqui você tem uma água pH entre 6 e 7, e aqui você tem uma água pH 7, um pouco mais que 7, que, segundo essas cores, está seguindo essa tabela de cores aqui, ó. Beleza? Então tá. Só tem uma coisa, ó. Vou mostrar uma coisa aqui que é um pouco... É assim, ó. Você tá o dia todo, você tá todos os dias, a semana toda, comendo brócolis, espinafre, se cuidando, evitando tomar refrigerante, tentando se cuidar, né? De todo jeito. Eu sei que não é fácil. Todo mundo, é um desafio para todo mundo fazer essas coisas o tempo todo. Eu imagino. Aí, no final de semana, você vai na casa da sua filha, do seu filho, ou na casa de algum parente, e aí tem lá um refrigerante, né? Alguma coisa assim mais ácida. Né? Eu não tenho nenhum refrigerante aqui para fazer a demonstração, mas o pH de um refrigerante, de uma Sprite, por exemplo, que é um líquido transparente, o pH é em torno de 3 a 4, tá? O pH de um refrigerante. Então, você vai lá e, por exemplo, você pega... você vai lá, você está alcalino. Cadê? Aqui, eu vou tentar, hein? E toma um refrigerante. Normalmente, essa não vai dar. Essa não vai dar. Não vai dar porque não está tão ácido assim. Mas um pouquinho só de refrigerante que você toma, acidifica tudo de novo. É impressionante o que acontece, tá bom? Não deu certo aqui, mas eu mostro depois com refrigerante. Eu não tenho nenhum refrigerante aqui agora. Posso mostrar isso depois, posso gravar e mandar para o Gus para ele mostrar para vocês a questão da demonstração com refrigerante. Agora eu vou fazer uma segunda demonstração sobre o antioxidante. Só um minuto. O antioxidante é assim, ó. O antioxidante ele é medido através desse medidor aqui. Esse é um medidor de ORP, potencial de óxido redução. Ele mede, nessa tabela aqui, quando você tem o oxidante, que são, por exemplo, água por processo de osmose reversa, refrigerante, água de torneira, ela é oxidante. Também água de garrafa PET, por exemplo, ela está oxidada. Então, são exemplos de águas oxidadas, tá bom? Oxidantes. E aqui desse lado, você tem uma tabela que normalmente, quando você tem o antioxidante, o valor é negativo. Então, quando você tem um valor positivo, é oxidante. Quando você tem um valor negativo, é antioxidante. Esse aparelho, ele fica, quando é positivo, não aparece sinal nenhum na frente dele, na tela. Quando é negativo, aparece o valor negativo na tela. Então, o que eu vou fazer agora é uma demonstração para mostrar se essa água da torneira, ou essa água dessa garrafa aqui, dessa bebida engarrafada, ou essa água aqui, está antioxidante ou oxidante. Então, espera aí que eu vou pegar a água da torneira. Aí aqui tem a água. Meu fone está caindo, peraí. Aqui tem a água
da garrafa. E aqui tem a água que tem a propriedade antioxidante. Tá bom? Então, vamos lá. Eu já liguei o aparelho. Vou colocar na água da torneira. Tá dando... Não sei se vocês conseguem ver, mas está dando 360. Dá para ver aí? Para mim deu para ver, sim. Dá para ver? Agora está melhor? 360 e não tem nenhum sinal positivo na frente. Isso significa que ela é oxidante, tá? Quando é oxidante... 409? Hã? Passou aí 409? Tá subindo. Ela é extremamente tá. oxidante, tá? Tá. A água da torneira, normalmente, ela é superoxidante porque ela passou em tubulação de metal, ela passou por um monte de processo e ela ficou extremamente oxidada. Agora, a água da mineral da garrafa. Deixa eu ver. Ainda está oxidante, ó. Quanto está dando aí, turma? Dá para ver? 416, 415. 715. Isso. Tá Sem oscilando. sinal na frente do número, certo? Deu para ver aí? Sim. Agora essa aqui. 400. Ó. Essa aqui está oscilando. Mas quanto está aí? Tem um negativo na frente, não? Menos 30, isso? Isso. 40, dá 29, 40, 16. Isso. Ó. Dá para ver aí? Tá dando para ver? Tá vendo Sim. o negativo na frente? Tá. Sim. Negativo, sim. Tá. Tá. Então, essa água, ela é antioxidante. Ela tá negativa e ela é antioxidante. O que acontece é que quanto mais negativo essa água for, melhor. Então, por exemplo, você tem situações que está em menos 400, menos 500 antioxidante. Essa água, ela já está faz um tempo aqui na minha garrafa e ela vai perdendo elétrons para a atmosfera. Esses elétrons, que são os que promovem a antioxidação da água, eles vão se perdendo para a atmosfera. Então, quanto mais tempo essa água que você está bebendo, ela fica parada, menos antioxidante ela fica, mas ela ainda está antioxidante, ó. Ah, tá aqui, ó. Já subiu. 127, ó. 117, 100 e alguma coisa aí. Dá para ver aí, não? Dá para ver? Agora tá 140, é isso? Isso. 100 e alguma coisa? 125, eu acho. Isso. Então, essa água, ela está antioxidante, ou seja, ela está rica em íons de hidrogênio, e esses íons de hidrogênio vão anular a ação do radical livre quando ela entra dentro do nosso organismo. Ou seja, essa água, ela ajuda a diminuir o excesso de radicais livres que nós temos em nosso corpo, principalmente devido à nossa dieta diária, e isso ajuda a preservar o nosso organismo internamente. Tá bom? Então, basicamente, são essas duas demonstrações que eu tinha para mostrar para vocês. São demonstrações com um aparelho que é normalmente usado em laboratórios, tá? Laboratórios renomados de análises de águas, tá? E com um reagente que muda a cor à medida que você faz o teste com o reagente, para a gente ter uma ideia do que é um pH ácido e um pH alcalino através das cores. Ok?
Então eu vou mudar aqui Inclusive, agora. no Jimmy vem o reagente, né? A fitinha, que eu fiz o teste aqui em casa também. Isso. Deixa eu mudar aqui a câmera. Dá para você saber, né? Exatamente. Então é assim, ó. Quando você tem uma água pura, ela já é boa. Quando você tem uma água pura e alcalina, é um pouco melhor. Quando você tem uma água pura, alcalina e leve, melhor ainda. Quando você tem uma água pura, alcalina e com boa condutividade elétrica, melhor ainda. Agora, quando você tem tudo isso mais antioxidante, você tem um elixir em casa, vamos dizer assim. E isso, o ideal seria você ter uma fonte dessa água em casa ou próximo de casa, mas não é o caso, né? Principalmente em grandes centros, que é onde a gente vive, a gente não tem mais acesso a esse tipo de recurso. Então, quando a gente tem condições de ter isso de uma forma mais acessível e prática, eu acho que seria interessante experimentar, pelo menos. Então, é por isso que eu estou fazendo essas experiências, é por isso que eu escrevi o livro, por isso que eu desenvolvi o Jimmy, porque esse tipo de coisa, as propriedades da água são difíceis de se obter. Normalmente, se você for ver no mercado aí, qualquer filtro de água alcalina, quando você tem a palavra alcalina no filtro, já custa mais de R$2.000, né? E, Para sabe, mais, né? tem 2.000 mais. para mais. Tem máquina ionizadora de água aí que custa R$17.000, R$25.000. É um absurdo, fora da realidade, né? E claro que se você tem condições de comprar uma máquina dessas, faça isso, tá bom? Mas como a maioria do nosso povo não tem essa condição, como é que ele vai ter acesso a uma água boa? Então, a ideia é popularizar, o propósito é esse, popularizar o conceito, explicar para as pessoas, educar as pessoas, mostrar o que é isso tudo. Então, é por isso que a gente está aqui, né, Gus? Enfim, Exatamente. é isso. Me fala um pouco aí o que você achou. Eu abro para o pessoal fazer perguntas se quiser. Eu não sei como que é o modelo da sua live, mas fica à vontade se você quiser. Eu estou aqui à disposição para responder. Pô, maravilha, incrível. Primeiramente, mais uma vez, muito obrigado aí pela aula de química, pela explicação. Eu acho que vários desses pontos aí você explicou, são vários dos mesmos pontos que eu já bato na mentoria, nos meus posts, na minha oratória sobre a importância da água, só que trazendo um especialista em água como você, eu acho que só solidifica mais ainda a necessidade e a importância de a gente ingerir uma água boa, e não só isso. Eu falo muito do conceito da mente-corpo. Quando você sabe, quando você tem a consciência que alguma coisa que você está ingerindo faz bem para você, é como se essa coisa fizesse bem em dobro para você. Da mesma forma de quando você não tem consciência que aquilo ali faz tão mal para você, a partir do momento que você entende o mal que aquilo te causa, parece que aquilo ali faz mais mal ainda. Potencializa. Então, você entender sobre a importância da água, sobre a necessidade de hidratar suas células com uma água boa, de qualidade, quando isso melhora, parece que a saúde faz assim, sabe? Melhora imediatamente. Até a questão eu acho que até comentei com você quando a gente estava trocando mensagem, até na questão de disposição, né? De te dar mais energia, porque eu falei, pô, eu senti que depois que eu comecei a usar o Jimmy, eu sempre tomo muita água de manhã e eu não como pelo menos as 4, 5 primeiras horas depois que eu acordo, e aí é só água, né? Eu até percebi uma disposição maior na minha prática de yoga, até mesmo na concentração na hora de fazer uma meditação, no café, que a gente conversou bastante também sobre a água que eu uso, mesmo o café, eu só uso, na verdade, eu só uso o Jimmy, toda a água que eu consumo, eu acabo só usando as águas com o Jimmy. Então, eu só tenho a agradecer aí, foi muito legal a explicação, a questão de falar, né, dos industrializados, de explicar de uma forma bem, bem fácil de entender, foi muito bacana, Thiago, muito bacana mesmo. Legal. Eu parabenizo você, Gustavo, porque você é uma pessoa maravilhosa, cara. Parabéns. Devem ter
muitas entidades ali em cima te protegendo e te ajudando a você fazer esse trabalho, porque realmente é muito bacana. Eu queria até te elogiar pelo cuidado que você tem com a água que você bebe. Pessoal, filtro de barro é o melhor filtro da face da Terra, ok? Filtro de barro que a gente compra em supermercado, em mercearia de bairro, é o melhor sistema de filtragem que tem na face da Terra. E isso foi comprovado num livro chamado The Books Water Catalog, se não me engano, do Colin Ingram, tá bom? Ele fez uma pesquisa com todos os tipos de filtros de água e o filtro de barro foi classificado como o melhor sistema de água, de filtragem de água, porque além de ser gravitacional, a argila ajuda na questão da asepsia e da temperatura da água. Inclusive, você usa com a vela triplação, né? Com prata coloidal, carvão ativado e microporosa. E ainda coloca um Jimmy na parte de baixo. Então, além dela ser pura, dela estar mais alcalina, de estar leve, ela está antioxidante e você está fazendo isso de uma forma que não agride tanto o seu bolso. Parabéns pela atitude. É isso aí mesmo, tá bom? E, olha, eu agradeço muito a participação de vocês, eu agradeço muito por estar aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem enviar ou falar agora, obviamente, se alguém tiver alguma Podemos dúvida. abrir, tem um tempinho, se você tiver um tempinho aí, a gente abre para perguntas, ou até mesmo se você puder liberar aquele cupom que a gente tinha falado para quem quiser adquirir o Jimmy, porque eu falo que o investimento, você não gasta dinheiro, você investe o dinheiro se você souber para onde ele vai. Exatamente. Então, como o Thiago falou aí, é um custo que, se você for dividir pelo custo mensal, é quase que uma quantia irrisória comparado com o benefício que você vai ter. Gente, a gente tem que entender que somos 70%, 60%, 70% água. Então, nada mais justo. É um presente para você, para o seu corpo, para o seu organismo. E eu, como prova viva, sei disso, que a minha qualidade de vida melhorou, a minha disposição, principalmente a disposição pela manhã, para minha prática de yoga, parece que deu um up, sabe? Me ajudou bastante na prática do foco, da meditação. E, além do que, é o que eu falei, né? Eu sempre falo, eu mostrei para elas, eu fiz um filminho aqui para o pessoal da mentoria, falando, a gente falou de panelas e tal, eu falei do meu sistema de água, mostrei que eu tenho, na verdade, 2 Jimmys dentro do filtro e ainda tenho mais um aqui, numa garrafa que eu tenho aqui na minha mesa de trabalho. Então, eu acho que sempre a saúde agradece. Se manter hidratado também deixa a gente mais calmo, tá, gente? Da mesma forma que comer muita carne vermelha deixa a gente mais nervoso, beber mais água, se manter hidratado, bem hidratado, deixa a gente mais calmo, deixa a gente mais sereno. Isso é muito sério. Isso é bom. Eu sinto isso e muita gente vem conversar comigo que depois que passou a se hidratar melhor e se manter hidratado, porque a medida, mas quanto de água eu tenho que beber por dia? 35 ml por quilo corporal é a medida, é a conta que cada um tem que fazer de água que tem que beber por dia, tá bom? Exato. Eu peso 85, eu estou um pouco acima do meu peso. Então, 85 vezes 0,035 dá 2,750, 2,795, alguma coisa assim. Quase 3 litros de água eu preciso beber por dia. Hoje eu já estou me devendo, já preciso tomar mais uma dessa até eu ir dormir. Tá bom? Então, assim, eu fico competindo comigo mesmo. Será que eu vou conseguir beber meus 3 litros antes ou depois das 6 da tarde? Dessa vez passou, eu vou ter que tirar o atraso agora. Mas beleza, não tem problema não, a gente tira. Então é assim. Mas isso que você falou é bem real, né? As células bem hidratadas, elas colaboram demais para a estabilização hormonal de todos os nossos
sistemas respiratórios, endócrinos, cardiovascular, pulmonar. As células é que fazem esse trabalho de harmonizar, né? De deixar tudo equilibrado, tudo em bom balanço. Exatamente. Então, com certeza, ajuda demais no equilíbrio hormonal, na secreção hormonal também, Sim. tudo, né? Na verdade, melhora em todos os aspectos. Bom, é o seguinte, então, pessoal, para quem tiver interesse em ter acesso a um cupom de 20% de desconto especial para a live daqui do Gus, que está aqui participando, acesse o site www.aguadime.com.br, ok? E chama o pessoal do saque do Dime pelo WhatsApp. Lá no site vai ter um ícone para você falar pelo WhatsApp. Chama a pessoa pelo WhatsApp e, através do WhatsApp que você entrar em contato conosco, você vai receber o link para receber o cupom de desconto para comprar um kit onde são 2 jeans e uma squeeze dessas. Sendo que o segundo Jimmy, sem o desconto, já é metade do valor do primeiro. E eu ainda estou dando mais 20% de desconto em cima desse pacote. Então, é para realmente facilitar e para ajudar vocês a terem, primeiramente, uma água um pouco melhor em casa. Não se esqueçam que filtro de barro é um bom filtro e é uma excelente solução, ok? Não é a melhor, não é o ideal, mas é uma ótima solução já. E com o Jimmy na parte de baixo do filtro, já ajuda bastante aquela água que está no reservatório de barro. E se você tiver uma garrafa dessas com o Jimmy aqui no fundo, como está essa, você pode simplesmente, você está na rua, você precisa beber água, você está com sede, você para numa padaria, compra uma água qualquer, coloca na garrafa e espera um pouquinho e bebe sua água boa, como você estivesse bebendo a tua água de casa. Então, a facilidade é essa, de você poder levar a tua água aonde você for, certo? Então, é isso, gente. É fantástico. Isso é fantástico. Eu tenho a minha também, que hoje está com a minha mulher, mas eu tenho a minha garrafinha também. Para academia, porque já fui chamado de chato, porque eu não tomo água de bebedouro, né, de academia. Mas eu falei, eu tenho minhas razões e não é aqui nem agora que eu vou te explicar o porquê. Vamos voltar para lá e depois a gente fala disso. Beleza. Mas... Bom, é isso. Galera, alguma pergunta? Eu estou à disposição. Acho que a Josilva tem uma pergunta aí. Está levantando a mão. Jô, vamos lá, Jô. Vamos tirar o mute do seu... Aí. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Boa noite. Obrigada Boa noite. pelas explicações, pela palestra maravilhosa. Eu estou começando agora a me interessar por essa questão de água mais pura, né? Então, aí me indicaram uma fonte chamada Petrópolis aqui na Vicente House, não sei se você conhece. E Petrópolis lá eu comprei é uma fonte. água. A Petrópolis é uma água. Água Petrópolis. Então, e lá a gente pega nas torneiras, diz que está escrito lá 9,11. A gente pode confiar numa coisa dessa? Uma informação dessa? Não sei. Ela tem até um gostinho meio salgadinho, ela é diferente das águas normais. Isso é um bom indício. Quanto mais salobra for a água, mais alcalina ela é. E tem até um parênteses aqui, né, que eu poderia colocar também, que quando a água vem de perto de você, é muito melhor você tomar dessa água, uma água mediana perto de você, do que uma super água vinda do norte do país. Porque lembra que aí ela teve o transporte, transportada em plástico, que pegou calor, que aí ela perdeu muitas das propriedades. Então, se você tem uma fonte perto de você e ainda tem esse gostinho mais salgado, como o Thiago falou, é um bom indicativo. Porque aí você pode pegar o reagente e testar ela, né? Isso. O Dr. Lai Ribeiro... A gente compra esse reagente aonde? O reagente eu tenho no meu site também. Quando você adquire o kit,
você pode colocar no carrinho de compras um reagente para você receber o reagente junto, tá bom? Tá bom. Mas no Jimmy Além vem, não, disso, Thiago? não, eu estou falando um reagente líquido que eu mostrei aqui para vocês. Certo. O Jimmy, ele já vem com 3 fitinhas de teste do pH. Isso. Só que não é líquido, é uma fitinha, que ela muda de cor na hora que você mergulha na água. Só que são só 3. Então, você pode usar nas primeiras 3 vezes, depois você não vai ter mais fitinha, entendeu? Não, O mas o reagente... jeito que eu usei, eu tirei a minha água sem o Jimmy. Antes de eu colocar o Jimmy, eu medi a minha água e estava um azul clarinho, assim. Aí depois eu coloquei o Jimmy, esperei meia hora, um pouquinho mais, só para ver se... Porque eu testei o negócio para ver se funcionava, né? Lógico. Falei, vamos ver. Lógico. E aí eu acho que é um marketing, porque como que eu posso dizer? É anti-enganação, porque não tem como você mentir para você mesmo. Você está ali na sua casa. Você Então, já recebe e faz o teste, entende? Você põe a fitinha antes de colocar o Jimmy. Quanto tempo o Jimmy ativa, Thiago? Porque eu acho que ele tem uns 40 minutos para colocar depois. O Jimmy, nessa garrafa aqui, que tem 750 ml, que é o que vem no kit, ele precisa de 2 horas para alcalinizar o volume todo dos 750 ml. Quando você coloca um Jimmy num filtro de barro entre 4 litros e 6 litros, ele demora entre 12 e 18 horas para conseguir alcalinizar o volume todo. Se está até a boca de água. Por quê? Porque, inclusive, eu envio com o Jimmy, tem alguns panfletos, e um deles eu explico como que o Jimmy funciona em relação à conversão do pH. É um trabalho imenso que esse disco faz para converter o pH, tá bom? Então, ali está explicado mais ou menos. Jô, você perguntou. Eu não sei te dizer se é confiável essa medida, principalmente com 2 casas após a vírgula, né, 9,11, né, é super cravado ali. Então, na verdade, você tem que levar um reagente lá na água, né? Ou essa fitinha aí, se você quiser gastar uma das 3 fitinhas que você tem para fazer a medida dessa água, você vai lá, mergulha a fitinha e veja que cor que ela fica. Se a fitinha ficar meio azulada, quer dizer que realmente ela é um pH alcalino, tá bom? Mas ela não vai dizer que é 9,11 exatamente. Mas isso sim eu posso te dizer. Agora, garantir que ali está correto e está falando, eu não posso. Não tem como eu te garantir. Você não conhece, né? Deixa eu te falar, só mais uma pergunta aqui. Você falou assim, tem 5 propriedades, né? Sim. Se ela já tem pH bom, assim, acima de 8, ela já consta essas propriedades todas dentro dessa água? Não. É assim, por exemplo, nessa fonte, provavelmente é de uma água pura. Então, essa já é uma propriedade. Essa fonte também ela é alcalina. Então, ela já tem essa segunda propriedade. Agora, se essa água, por exemplo, ela desce de alguma bica e ela faz um caminho, quanto mais curvas e quanto mais caminho essa água passa por pedras, mais leve ela é. Então, provavelmente, ela seja leve também. Tá? Então, nessa água, você tem, com certeza, 3 propriedades. E uma quarta propriedade, talvez você tenha. Uma quarta propriedade você tenha, talvez, que é a condutividade elétrica. Talvez ela tenha boa condutividade elétrica, mas aí precisaria medir para saber com um aparelho especial para condutividade elétrica. Agora, aí a parte da alcalina, que é da alcalinidade. É isso, a parte elétrica? Uma coisa é alcalinidade, outra coisa é condutividade elétrica. São 2 propriedades diferentes, tá bom? Tá. Mas tem mais uma que eu não provavelmente ela pode ter boa condutividade elétrica. O que ela é mais difícil de ter é ser antioxidante, tá? Por quê? Porque ela é uma fonte... Primeiro, por que as águas aqui no Brasil não são antioxidantes, ou se são em determinadas fontes muito específicas, por causa da formação rochosa do nosso país. Nós não temos vulcões,
né? Então, a formação rochosa do nosso país faz com que a água tenha duas deficiências. Uma delas é não ter muito magnésio, que é importantíssimo para o nosso corpo, e as águas aqui do Brasil não têm magnésio por causa da formação rochosa do nosso país. E por causa disso também, por causa da formação rochosa, ela não é antioxidante, ou se a formação é rochosa, é só em determinada região. Por exemplo, Serra Negra tem uma fonte lá que parece que ela é antioxidante, mas eu nunca fui, tá? Mas é assim, é uma questão de geografia, é uma questão de formação rochosa do nosso país, que tem uma característica específica, e essa característica não abona a água com esses elementos, tá bom? Então, você precisa ter alguma coisa para fazer a água ficar antioxidante. E, então, de uma repente, água que tenha todas essas propriedades deve ser caríssima, né? É caríssima antes de vir o Jimmy. Eu enfrentei, vamos dizer assim. Eu peitei essas empresas e coloquei isso em xeque. Falei, não é possível que eu seja obrigado a gastar um absurdo, que é isso, para ter uma água antioxidante na minha casa. Não, então foi uma certa indignação da minha parte, que foi o motor, o motivacional também, para eu ir atrás e desenvolver algo que seja acessível a todo mundo. Não é possível, não é justo que as pessoas, só quem é rico tenha direito e tenha condições de ter acesso a esse tipo de coisa. Não está certo isso, na minha opinião. Então, o Jimmy faz com que essa água possua essas propriedades, passe a ter essas propriedades, o Jimmy? Sim. E a validade dele é de 6 meses. Fala, Sônia, por favor. Então, basta eu ter um filtro de barro para pegar da torneira e... Isso, é a voz dela. Acho que ela consegue, deixa eu ver se eu consigo. Espera aí, Sônia. Ficou mudo. Eu não estou te ouvindo, Sônia. Agora acho que foi. Não, tá, agora acho que fechado. Estou te ouvindo, não, estou te ouvindo. Então, assim, depois dessa palestra toda, basta eu comprar um filtro de barro e pegar a água da torneira e filtrar com a triplo filtro. Isso, e depois colocar o Jimmy. Ou posso colocar o Jimmy no filtro. Você não preciso ficar gastando, não preciso ficar comprando água dessas empresas aí com aqueles garrafões e tudo mais. Isso, nós temos duas questões aí. Primeira questão. Tá. Quando você compra, quando você pega a água da torneira, dependendo do local que você mora, a água tem uma certa qualidade, tá? Então, às vezes, você está em alguma região onde o tratamento de água é tão precário que ela vem com tanto cloro, que ela vem até esbranquiçada, que aquela água, o filtro de barro não vai conseguir filtrar toda aquela quantidade de cloro. Então, é melhor você comprar uma água que não tenha um pH tão grande, porque, olha, é assim, ó. Em todo rótulo de uma água mineral, características físico-químicas da água, pH da água a 25 graus, mostra lá qual que é o valor do pH dessa água no rótulo da água. Essa informação está em todo rótulo de água. Então, dependendo da região que você está, às vezes é melhor você comprar uma água, colocar no filtro de barro, fazer uma segunda filtragem e usar o Jimmy na parte de baixo, onde já foi filtrado. Se na sua região... Ou então também o que você pode fazer é comprar um filtro de parede, tipo esses filtros que você coloca na pia de casa, ele já dá uma filtrada, aí você coloca uma vela legal nele, tipo essas da Lorenzetti, tal, que você coloca na torneira da cozinha. Aí é o que eu faço em casa. Ela filtra uma vez, com uma vela bem legal, aí eu pego essa água e com essa água aí eu filtro novamente no filtro de barro. E olha que aqui em Santos a qualidade da água relativamente boa, mas... Tem Santos. Aí tem esse é o pior
Esse é o pior caso, quando você... Peraí que é coisa de mãe, né? Minha mãe tá me ligando e eu tenho que atender, porque senão ela não para de ligar até eu atender. Só um minuto, por favor. Mãe, Gente, mãe, você tá ao vivo numa live, depois eu te ligo, tá bom? Um beijo. oi, mãe. Ó, Mãe então é o prioridade, seguinte, hein? ó. Então é assim, ó. Agora, quando você tem, por exemplo, aqui em Vinhedo, onde eu moro, o sistema de abastecimento de água, ele é bom. Então eu posso pegar essa água direto, colocar no filtro de barro, ele dá aquela filtrada, passa o Dime, ponto, acabou. Pronto. Tá bom. Sim, tá bom? Então, desculpa prolongar tanto para te responder algo tão simples. Mas é isso. Eu queria só fazer mais uma pergunta, Tiago. Pode fazer. É assim, ó. Essa aí tudo que você falou para a gente tomar, a gente beber essa água. E para cozinhar, pode ser água de torneira ou faz diferença isso aí? Faz muita Pra cozinhar. diferença e você deve cozinhar com a água que você passou pelo filtro e usou o Dime. Uhum. Isso A água também que eu foi... cozinho, ó, eu vou botar mais um parênteses aqui, então. A água que eu cozinho também, ela sai do filtro de parede, e aí eu uso essa água para cozinhar. E aí você mencionou da água para cozinhar. E uma outra coisa que eu devo falar aqui é a importância do filtro de chuveiro, tá? Não tem muito a ver com o Dime e tal, mas um filtro normal que você vai pagar R$30, especialmente para quem toma banho quente. Eu só tomo banho gelado, não tenho tanto esse problema. Mas se você toma banho quente, você não tem um filtro de chuveiro, toda aquela evaporação da água ali, você está ingerindo todo aquele cloro, flúor, através do vapor da água. Isso aí é um baita de um prejudicial para o seu sistema respiratório. Então, assim, basicamente, toda água a gente tem que ter o controle. Eu não sei se você mora em casa ou apartamento. Se for em casa, você pode até botar um filtro central ali. Senhora Miriam, a senhora quer perguntar alguma coisa? Oi, eu perdi a live porque eu estava esperando no fim, meu celular estava no mudo e eu não percebi. Não se Mas preocupe. A gente está gravando, a senhora pode assistir depois. Ah, tá. Depois eu compartilho o link. Eu vou depois subir para o YouTube esse link e compartilho para todo mundo que ficou. Legal. Você recomenda a água mineral. Eu, por muitos anos, comprei água mineral achando que pela qualidade da água. Mas só que hoje eu vejo, por exemplo, eu moro em frente de um mercadinho. Os caminhões que transportam a água, geralmente, e é plástico, né, o garrafão, eles tomam sol durante o transporte. Tem um depósito de água na esquina ali na frente, é tudo aberto, o salão, e os garrafões ficam todos empilhados ali. Então, eu sei que garrafão de plástico com água, tomando sol, me parece que solta, tem um nome agora que eu não lembro, solta um componente do plástico na água. Então, eu acho que não é legal comprar água de garrafão. Eu comprei durante muitos anos. Muito bem observado. O que acontece? Normalmente o plástico do garrafão é um plástico de categoria de qualidade baixa, tá? É um PE que se chama PE3 ou PE2, é um polietileno que é derivado de petróleo e é um plástico muito ruim, tá? Esse plástico, ele sob a luz solar, e quando se passa da temperatura de 40 graus, o que acontece muito facilmente num caminhão que está transportando galões, ele libera bisfenol. Bisfenol é uma substância cancerígena que ataca o sistema hormonal do nosso corpo. Então, o bisfenol, ele é essa substância que a senhora comentou, que faz mal mesmo para a saúde, tá? E tem algumas... eu já vi isso, tem alguns fabricantes, alguns envasadores de água que transportam os garrafões, os galões de água deles num furgão climatizado, para você ter uma ideia.
Então, isso existe, mas aí a água é mais cara, né? Então, realmente, entre uma e outra, eu prefiro a opção que o Gus falou. Você coloca um filtro de parede, essa água já sai pré-filtro, uma primeira filtragem, coloca no filtro de barro, o filtro de barro vai fazer uma segunda filtragem, o próprio barro, ele absorve mais impurezas, e aí com o Jimmy na parte de baixo, e você tá gastando, você investiu uma vez só em colocar um filtro de parede, e em compensação, você vai ter durante bastante tempo, ao invés de ficar comprando água toda semana, você vai ter condições de ter uma água um pouco melhor. Muito bem observado, senhora Miriam, a senhora tem razão, é verdade. Ok? Eu Foi já até o que eu falei quando a Josilva falou da água da Petrópolis, né? Que eu falei, quanto mais perto a água for de você, provavelmente melhor a água. Isso é uma frase do Dr. Lair Ribeiro. O Dr. Lair Ribeiro fala: a melhor água é a mais próxima, é a da fonte mais próxima da sua casa. Se você tem o privilégio de ter uma fonte de água próxima da sua casa, sinta-se afortunada, porque não é uma coisa fácil de acontecer, ok? É isso aí, tá certíssimo. Eu já faço isso, eu já filtro há muito tempo em filtro de parede e filtro de barro. Você não poderia dar mais ou menos uma noção do valor dos discos? Sim, posso. É que eu não sei quanto que vai ficar com o desconto, mas É só um valor aproximado. é por volta de R$ 300, por volta de R$ 300, que pode ser feito em até 12 vezes no cartão. Agora tem ainda o desconto, mas esses R$ 300 é assim, ó. Peraí, vamos lá. Um disco sozinho, Dois, né? um disco sozinho custa R$ 250. O que eu estou oferecendo para vocês para facilitar é um pacote que são 2 discos, sendo que o segundo disco sai pela metade do preço, e ainda por cima eu estou dando um desconto, um cupom de desconto especial de 20% em cima desse valor. Então precisa fazer a conta. Eu não tenho de cabeça, eu não estou com o site aberto, mas eu garanto para você que é algo que eu estou fazendo bem especial mesmo por ser a live do Gus, tá bom? Porque além do kit com 2 discos e uma garrafa, o segundo disco já ser pela metade do preço, sem desconto nenhum, eu estou promovendo esse desconto para vocês que estão participando e me privilegiando com a presença de vocês na nossa live, tá bom? Claro. Oi, a Adelina quer falar. A senhora Maria Inês também quer falar, agora eu não vi quem que levantou a mão primeiro. Tanto faz. Posso falar? Pode, vamos lá. Boa noite, obrigada pelas explicações. E só uma dúvida, como é que, quando a gente for entrar no site, como é que eles vão saber que a gente estava na live do Gus? Você fala que veio através da live do Gus. Olha, eu estou vindo através da live que eu acabei de participar com o Thiago. Isso. Tá bom. Acabei de participar da live aqui, da live do Gus Conde com o Thiago. Hã? E tem o prazo para a gente entrar lá para comprar ou não? Olha, até amanhã. Esse cupom está valendo até amanhã. Tá bom. Tá? Obrigada. Imagina. Queria perguntar uma coisa, Tiago. Oi, senhora Marinês, tudo bem? Tudo bem. Se essa validade que você falou, de 6 meses, tem a ver com a qualidade de água que você filtra, por exemplo, se eu estiver numa cidade onde a água não é muito bem tratada, isso vai interferir na validade do DIMI? Quando a água... deixa eu ver se eu entendi. A senhora me perguntou se a qualidade da água vai interferir na performance do DIMI. É isso? Não, na validade do DIMI. Na validade. Tá. Olha, tem uma questão. O DIMI, ele é mais barato, ele é acessível se você for comparar com equipamentos, filtros e máquinas que tem no mercado. Mas por ele ser mais barato, ele também tem suas limitações. Por exemplo,
O DIME não funciona quando você tem uma água pH 4,5, 4 pH ácido. Ele não funciona porque ele não dá conta de converter o pH, porque esse pH é muito ácido para uma água. Então, por exemplo, uma água normalmente que ele funciona bem é pH de 6,5 para cima, tá bom? Então, e aí, nessa métrica de pH 6,5 para cima, o DIME, ele dura, em média, 6 meses, tá bom? Então, é isso. Tá bom? Obrigado. Mais alguém? Isso aí. Oi, Adelina, quer falar mais alguma coisa? Só uma dúvida. Diga lá. Quando a gente passa pelos filtros, a gente já altera o pH ou não mexe em nada? Não, o filtro ele só filtra a água, deixa ela apenas mais pura. Então, o que vem da torneira, na verdade, a gente nem sabe com quanto vem. Para depois a gente colocar o filtro para saber se o pH ele vai dar conta ou não. É assim, ó, o sistema de abastecimento de água tem que entregar uma água dentro de alguns parâmetros determinados pela Anvisa. Dentre esses parâmetros, um deles é entregar a água entre pH 6,5 e 7,2, por aí, 7,3. Então, normalmente, a água encanada que você recebe, ela vai estar dentro desse patamar, tá bom? Dá para confiar. Essa palavra é meio difícil, né? Teoricamente dá para confiar. E às vezes, por exemplo, às vezes o sistema de abastecimento de água daqui de Vinhedo, por exemplo, na própria conta da água mostra alguns parâmetros de medição da água. Essa água tem tanto de bário, tem tanto de sódio, tem tanto de não sei o quê, ela está no pH de tanto. Então, dependendo das cidades, o próprio abastecimento de água, na conta de água, aparece como é que você está recebendo aquela água, aquele lote de tratamento de água tratada que eles estão te enviando. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Imagina. Pessoal, vamos lá? Mais alguma? Bom, é assim, ó. Gus e Thiago, grata pela live. Tem outros compromissos, vão sair. Tá bom, Sônia. Tá bem. Tchau, obrigado. Boa noite, Tchau, tudo tchau, de bom. Sônia. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Bom, gente, então tá, eu vou